tudo bem? Boa noite a todos! Hoje nós vamos começar o nosso terceiro culto, Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. Vamos fazer uma oração para começarmos? Querido Deus, muito obrigado por este culto, Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. Abençoe cada pessoa que está aqui assistindo. Peço em nome de Jesus. Amém. Agora, vai ter uma música. Enquanto essa música toca, vocês vão aí pôr nos comentários os seus pedidos e agradecimentos. Pode ser? Que Deus te abençoe. O título da mensagem desta noite é A Cruz e a Segunda Vinda. Desde os tempos do povo de Israel no passado, por ocasião da saída do Egito, Deus instituiu uma cerimônia que foi chamada de Páscoa. Nessa cerimônia, que foi dada na noite anterior à saída do povo de Israel, cada família deveria pegar um cordeiro, matar um cordeiro, comer a sua carne e passar o sangue do animal na entrada
das casas. E assim, o anjo de Deus, o anjo destruidor, não passaria e não entraria na casa, tomando a vida do primogênito daquela família. Isso aconteceu com todos aqueles que estavam ali, do povo de Israel, e que participaram da Páscoa. Por quê? Porque isso representava que o primogênito de Deus iria morrer por cada um que ali estava representado e por cada um da humanidade que aceitasse esse plano que foi oferecido por Deus. Na verdade, esse ritual, esse cordeiro que morria, apontava para o Cordeiro de Deus que viria, para o Salvador, para o Messias que viria tomar o lugar do pecador. E por isso que quando nós vamos ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, nós lemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase foi falada por João Batista, por ocasião de encontrar-se com Jesus ali às margens do Rio Jordão, no dia do batismo de Jesus. João Batista viu a Jesus e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque aquele ali iria tomar o lugar dos cordeiros, dos animais que morriam nesses rituais, tanto diariamente como também no ritual da Páscoa. Na verdade, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos vários versos, em várias ocasiões, que os próprios apóstolos e o próprio Jesus se identifica como Salvador, como o Cordeiro de Deus que viria para dar a vida ao ser humano, que iria dar a sua vida pelo ser humano pecador. Um desses versos está em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e verso 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, nós lemos assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Então aqui Jesus é identificado como o Cordeiro que derramou seu sangue pelos pecados da humanidade. Exatamente, Jesus veio para cumprir as profecias que foram dadas desde lá do Antigo Testamento, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Jesus veio para cumprir essas profecias que foram dadas ali por ocasião ali do povo de Israel no Egito. Na verdade, as profecias bíblicas apontam que o Cordeiro de Deus viria desde antes da fundação do mundo, se necessário fosse. E foi revelado, foi colocado em prática o plano da salvação por ocasião da primeira queda, o primeiro pecado, veio também a primeira oportunidade de salvação. E nós vemos isso lá no livro de Gênesis, por ocasião do primeiro pecado, Gênesis capítulo 3, no verso 21, nós vemos que um animal morreu naquele dia. E a palavra de Deus diz assim: fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Essas vestimentas de pele foram dadas a Adão e Eva porque naquele dia animais morreram em lugar de Adão e em lugar de Eva, e a pele deles foi retirada, servindo, cobrindo a nudez de Adão e Eva. Sabe, meu amigo, minha amiga, essa nudez representa a nossa condição pecaminosa. Nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar dessa condição, mas Jesus vem com o seu manto de justiça, e a justiça de Cristo nos cobre. Sabe, na verdade, em várias ocasiões nós vemos no Novo Testamento que Jesus mesmo se declarou como aquele que era o Cordeiro de Deus que viria morrer por cada pessoa da humanidade. Nós vemos isso, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, no verso 21, e a palavra de Deus diz assim: desde então
começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus afirmou aqui que ele seria morto, mas ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Outro verso que nós vemos na palavra de Deus é em Mateus 17, versos 22 e 23. Diz assim: ora, achegando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Outro verso também, ainda em Mateus, capítulo 20, versos 18 e 19. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue e aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus afirmou ser o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E sabe, meu amado, meu amigo, minha irmã, meu irmão, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio e tomou o meu e o seu lugar. Ele veio aqui e celebrou a última Páscoa, a última ceia, que foi mencionada aqui na Bíblia, pelo menos que ele celebrou. E sabe, existia uma diferença dessa ceia para as outras, porque naquela noite um cordeiro não morreu. Naquela ocasião um cordeiro não morreu. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus viria para dar a vida, estava ali para dar a vida por cada ser humano pecador. E esse sacrifício alcança a todas as pessoas, e em todas as épocas, e nos alcança hoje também, alcança a mim e a você, se assim você aceitar tão grande salvação. Sabe, meu amado, minha amada, Jesus deixou um exemplo, na verdade, de humanidade, quando, antes de celebrar a ceia, ele lavou os pés dos discípulos, e ali ele se tornou como um servo. Ele ensinou, ele estava representando ali, na prática, que ele veio aqui para servir. Isso não só serviu de exemplo para cada um de nós, para os discípulos na época, que estavam ali querendo saber quem era o maior, quem era o maior, quem era o melhor, quem estaria ao lado de Jesus, do lado direito, do lado esquerdo do seu trono. Jesus veio para mostrar que aqueles que querem entrar no reino de Deus têm que primeiro servir. E ele veio servir, veio dar a sua vida, veio entregar-se por cada um de nós, veio pagar o preço no plano da salvação, o preço da obediência. Mas eu convido você a olhar para a cruz hoje de uma forma mais abrangente. Ela não deve ser vista como um instrumento aonde Deus julga e condena. Não, ela deve ser vista por outro prisma, o prisma que é na cruz, que o próprio Deus veio e deu a sua vida. Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, foi um sacrifício muito grande que Deus fez pela humanidade. Primeiro, Deus, o Pai, é relatado aqui. Por quê? Porque o verso diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Olha, é muito difícil dar um filho. Você teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém que não iria nem mesmo aceitar o sacrifício? Pois é, foi isso que Deus, o Pai, fez. Ele deu o seu Filho para morrer pela humanidade. Então o sacrifício foi do Pai, mas também o sacrifício foi do Filho, que veio aqui, se tornou como um de nós e padeceu na cruz do Calvário. Então a cruz não é somente um instrumento aonde Deus julga e Deus condena, não. A cruz
é um instrumento que demonstra o amor de Deus por mim e por você, porque ali o próprio Deus, na pessoa do Filho, veio, deu a sua vida e morreu no meu e no seu lugar. Agora, a salvação não é algo automático. Imagine você que tivesse uma dívida muito grande, uma dívida que, por mais que você trabalhasse a vida inteira, não conseguiria pagar. E imagine agora que na sua conta aparece, cai um dinheiro, e esse dinheiro, esse valor, ele é justamente o valor para quitar essa dívida. A pergunta é: a dívida vai ser quitada automaticamente? Só porque o dinheiro está na conta? Não. É preciso tomar posse desse dinheiro, é preciso sacar esse dinheiro, é preciso tirar o dinheiro e colocar o dinheiro para pagar a dívida. Assim também acontece com a salvação, com a morte de Jesus na cruz. O fato de Jesus ter morrido na cruz não quer dizer que você vai se salvar. Não. Tem a sua parte também. A sua parte é aceitar o sacrifício de Jesus. A sua parte é tomar posse dessa salvação. E detalhe, meu amigo, minha amiga, Jesus chama você como você está. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o próprio Jesus em Mateus no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim. Agora, quando Jesus chama para andar com Ele, aí começa o que? Um processo de santificação, de transformação, ao passo que você não vai ser mais o mesmo, eu não vou ser mais o mesmo. E quando nós olharmos para trás, nós vamos perceber isso, eu não sou mais o mesmo. Por quê? Porque o velho homem, as antigas coisas ficaram para trás, mas é preciso ter um começo, e esse começo pode ser hoje, se você aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, se você quiser andar com Jesus hoje, porque existe uma grande promessa na palavra de Deus, e nós já até mencionamos essa promessa aqui, mas eu gostaria de falá-la novamente, de lê-la novamente na palavra de Deus, para ficar bem frisado, porque o ser humano esquece as coisas muito rápido. Hoje, por causa de uma dificuldade, a gente já esquece das bênçãos que Deus deu ontem. Essa promessa está em João, no capítulo 14, no verso 1 ao verso 3, e a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus deixou essa promessa, e sabe, meu amado, minha amada, Ele ainda não cumpriu. Sabe por quê? Porque precisa você ainda tomar uma decisão, precisa você ainda preparar-se para o batismo, precisa você ainda fazer parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Precisa você ainda tomar uma decisão ao lado de Cristo. Existe só uma forma de nós alcançarmos a salvação, e essa forma o próprio Jesus mencionou aqui nesse texto mesmo, de João capítulo 14, no verso 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer você hoje aceitar Jesus como a única verdade para a sua vida? Quer você hoje aceitar a palavra de Deus como a verdade para a sua vida? O próprio Jesus mencionou aqui mesmo, em João, no capítulo 17, verso 17, que é a palavra de Deus que vai santificar. Aqui diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Tem você tomado tempo para ler a palavra de Deus diariamente? Você sabe como estudar a Bíblia? Gostaria de estudar a Bíblia com mais profundidade? Deixe aí no seu comentário, então, deixe no seu comentário, nessa pregação, que nós vamos entrar em contato com você. Nós podemos estudar a Bíblia gratuitamente com você, porque é aqui que está a verdade, é aqui, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, que Jesus vai falar ao seu coração. Entregue a vida a Jesus, prepare-se para
estar com Ele naquele grande dia de pé, porque muito em breve Ele voltará. Nós temos percebido, durante essa pandemia, que 2 grupos de pessoas têm surgido. 2 grupos, porque na verdade só teremos 2 grupos no final. Aqueles que querem passar pela porta estreita e aqueles que querem continuar passando pela porta larga. Mas Jesus mesmo orientou a passarmos na porta estreita. Quem sabe fazer a vontade de Deus na prática, na sua vida, você vai ter que deixar algumas coisas. Quem sabe deixar um emprego para que Jesus te dê outro emprego, mas que você não transgrida o sábado. Quem sabe uma religião que não prega, que não orienta segundo a palavra de Deus. Sim, nós podemos fazer isso sim. Não é que nós aprendemos uma religião e temos que para sempre ficar nessa religião. Não. Na própria palavra de Deus nós vemos conversões de pessoas que eram judias ao cristianismo. Por quê? Porque eles entenderam que aquela religião ali já não estava mais falando ao coração deles. Eles já não estavam falando realmente qual era a vontade de Deus, não haviam aceitado a Jesus como Messias. Então por que você não pode fazer o mesmo? Jesus te chama a andar conforme toda a verdade, e aí para uma igreja, para uma religião que pregue e ensine toda a verdade que está na palavra de Deus. Então tome a sua decisão, olhe para a cruz, mas olhe também para a vinda de Jesus, porque muito em breve Ele voltará para nos buscar nas nuvens dos céus. Mas Ele vai buscar somente aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem de acordo, aqueles que andarem segundo a sua vontade, aqueles que estiverem firmes, passando pela porta estreita. É o seu desejo nesta noite entregar a vida a Jesus, aceitar a sua salvação, mas estudar a palavra e andar também de acordo com a sua vontade? Se é o seu desejo, vamos orar então. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, porque o Teu Filho e a Tua Filha tomam hoje uma decisão ao Teu lado. Eles entenderam que o Evangelho não é somente a cruz do Calvário, mas passa pela cruz e continua, Senhor Deus. E tem que ver também com a Tua vinda aqui a esse mundo. Ó Deus, ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, ajuda-nos a estarmos firmes de acordo com a Tua promessa. Muito em breve o Senhor voltará nas nuvens dos céus, e nós louvamos o Teu nome, porque cada dia mais pessoas têm tomado decisões para andarem de acordo com a verdade da palavra de Deus. Portanto, abençoa, ó Deus, os Teus filhos que nesta noite tomam a decisão e firmam um compromisso contigo de andarem conforme a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.